Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade aos nossos estudos de ácidos polipróticos, hoje nós vamos falar do pH de sais derivados desse tipo de substância. Falamos no vídeo anterior que ácidos polipróticos são aqueles que têm mais de um próton ionizável. Demos alguns exemplos de ácido diprótico e triprótico e mostramos que os cálculos de pH não são tão complicados, uma vez que a maioria deles caem num tratamento sistemático similar a um ácido monoprótico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sais derivados desse tipo de substância. Por ser ácidos polipróticos, ter mais de um hidrogênio ionizável, eles podem formar sais de diferentes estruturas. Tomando como exemplo um ácido diprótico do tipo H2A, nós podemos ter sais desse tipo de estrutura, que são representados, por exemplo, pelo bicarbonato de hidrogênio fosfato, que são sais que ainda têm um hidrogênio ionizável em sua estrutura e dessa forma são considerados sais anfipróticos, porque podem doar esse hidrogênio, esse íon H+, ou receber outro íon H+. E nós temos os sais do tipo Na2A, se for um ácido poliprótico, derivado de um ácido poliprótico, representado aqui pelo carbonato, pelo fosfato, pelo sulfato, e esses sais são considerados o que a gente chama de polibase, ou seja, são as bases conjugadas de um ácido poliprótico e podem então receber na sua estrutura 2 prótons, regenerando assim a estrutura do ácido poliprótico que lhe deu origem. Isso se ele for diprótico. Se for triprótico, igual o caso do ácido fosfórico, ele pode receber 3 prótons e assim por diante. Vamos entender como calcular o pH de soluções que têm em sua composição sais derivados então desses ácidos polipróticos. Temos aqui o cálculo de pH de uma solução de bicarbonato de sódio de concentração 0,1 mol por litro. Lembrando que o bicarbonato é um sal do tipo NaHA, e nós vamos então trabalhar com essa estrutura geral para entender a dependência do pH dentro dessas soluções. Por se tratar de um derivado de ácido diprótico, nós temos então 2 constantes ácidas. Antes de fazer o tratamento sistemático do equilíbrio, vamos avaliar as reações do ácido poliprótico. Então nós teremos um ácido do tipo H2A, e pode sofrer então 2 processos de ionização. O primeiro liberando H-, corresponderia à primeira ionização K1. Depois essa espécie sofre a segunda ionização. Nós teríamos aqui Ka2. Veja o seguinte, se nós fizermos as reações inversas agora, A2- mais água, formando então HA mais OH-, nós teríamos aqui Kb1, porque ele está se comportando como uma base, e aí nós teríamos essa mesma espécie, HA, também reagindo com a água novamente, só que agora ela iria receber o próton, formando H2A, liberando OH- novamente. E aqui nós teríamos Kb2. Por que eu fiz questão de escrever tanto as equações de ionização e as equações aqui de protonação dessas espécies? Para a gente começar a fazer o tratamento sistemático do equilíbrio e entender a origem das reações do bicarbonato. Lembra que o bicarbonato, ou qualquer sal com essa estrutura, é considerado anfiprótico, ou seja, pode doar ou receber íons H+. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever as equações químicas. Então, eu tenho um sal desse tipo, como ele é um sal de sódio, ele dissocia completamente, formando Na+ e A-. Este ânion ele pode sofrer 2 reações químicas. H- mais água, ele pode doar o próton, formando H3O+, mais A2-,
Isso aqui é uma reação ácida, ele está se comportando como ácido. Ou ele pode reagir também com a água e receber um próton da água formando OH- e H2A. Vejam que essa equação é exatamente igual à segunda ionização do ácido. Então, a constante aqui seria Ka2. E vejam que essa equação é exatamente igual à segunda protonação, né, do íon Ha, que se comporta como uma base. Aqui nós teríamos Kb2. Certo? Além dessa reação, desses dois processos, ainda temos a altionização da água, formando H3O+, mais OH-, que nós temos então a expressão Kw. Então, primeira coisa, escrever essas reações e nós identificamos quais são as constantes de equilíbrio envolvidas. Dando continuidade, depois que a gente escreve as equações, nós escrevemos as expressões de equilíbrio. Então, ó, K2 vai ser igual a H+ vezes A2- dividido pela concentração de Ha-. Estou simplificando aqui, tá? Depois nós teremos Kb2 é igual à concentração de H2A vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de H-. E por fim, temos Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Para a gente não ficar trabalhando com constante ácida e constante básica, né, separados, vamos transformar tudo num único tipo de constante. Vamos converter Kb2 para constante ácida. Tá? Se nós observarmos, ó, a reação que dá origem a Kb2 é exatamente o inverso da primeira reação de ionização do ácido. Por quê? Nós temos uma base reagindo com ácido, então Ha reagindo com ácido. Aqui nós temos Ha reagindo com ácido, formando H2A, formando OH-, que é uma base, e neste caso aqui a água é uma base. Então, exatamente o inverso. Lembrando disso, Kb2 pode ser escrito como sendo Kw sobre Ka1. Isso vem da expressão de que K1 vezes Kb2 é igual a Kw, tá? Porque são reações inversas. Escrevi então as equações de equilíbrio e vou fazer o balanço de carga para a solução. Balanço de carga, íons positivos, sódio e H+. Então, Na+, mais H+, será igual aos íons negativos. Temos H- mais o A2-, lembra que aqui eu tenho que pôr o 2, porque a carga dele é 2-, mais o OH-. Esse, então, é o balanço de carga. Fazemos, então, agora o balanço de massa. Temos dois balanços de massa. O primeiro do sal aqui, nós sabemos que ele dissocia completamente, então nós temos que a concentração do sódio em solução vai ser igual à concentração do sal. Então, nós temos o balanço para o íon sódio, que vai ser igual à concentração do sal. E depois nós temos que as espécies derivadas do Ha também vão ser igual à concentração do sal. Quais são as espécies derivadas de Ha-? Nós temos H2A, Ha- e A2-. Isso também vai ser igual à concentração do sal, né? Porque o sal dá origem ao sódio e a essa espécie. E essa espécie, ó, sofre reação formando A2- ou H2A. Vejam que essas reações são reações de competição. A gente não tem como prever como que essa substância
vai reagir. Ela pode justamente ocorrer esses dois equilíbrios simultaneamente. Por isso que a gente tem a formação de H2A e a formação de A-. Veja que agora nós teríamos que resolver essas equações. Tá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 equações. E nós temos 5 incógnitas. Quais seriam essas incógnitas? Nós temos aqui o H+, nós temos o A2-, o HA-, o OH- e os íons sódio. São essas as incógnitas que nós teríamos que descobrir a concentração no equilíbrio. Como nós estamos interessados em calcular a concentração de H+, nós temos que utilizar dessas equações para isolar esta quantidade e propor um cálculo da sua concentração. Infelizmente, nós não conseguimos fazer aproximações observando a natureza da solução, porque sais anfipróticos podem atuar tanto como ácido quanto como base, né, liberando H+ ou OH-. Então é difícil inferir qual íon vai estar em maior quantidade para que a gente possa simplificar as expressões. Então nós vamos ter que simplificar realmente através de substituições, tá? Não mais por consideração. Observem no balanço de massa que essas expressões são equivalentes, porque ambas são iguais à concentração do sal. Então agora nós vamos começar a simplificar essas expressões. Então aqui é o balanço de massa, observem que elas são iguais, então nós vamos simplificar dizendo, aqui pelo balanço de massa, que a concentração de sódio é igual à concentração de H2A mais a concentração de A- mais a concentração de A2-. Outra simplificação é que, sabendo então que a concentração de sódio é igual à concentração de todas essas espécies, a gente pode substituir a concentração de sódio no balanço de carga. Então a gente vai substituir no balanço de carga. Lembrando, o balanço de carga é sódio mais H+ é igual H- mais 2 vezes A2- mais OH-. Se eu substituir então o balanço de massa no balanço de carga, eu vou substituir a concentração de sódio. Então a gente já observa que a concentração de sódio é a soma de todas essas espécies. Aí nós teremos então H2A mais H- mais A2- mais H+. Então, lembrando que isso aqui é exatamente a concentração do sódio que eu substituí. Isso vai ser igual a HA- mais 2 vezes A2- mais OH-. Veja que nós temos termos iguais de lados opostos da equação. Eu posso então simplificar cortando esses termos. Aqui eu corto, sobra 1. E aí nós temos a seguinte equação: H2A mais H+ é igual, aqui sobrou um A2-, né? Ó, A2- mais OH-. Como a ideia é a gente calcular o pH, nós vamos tentar reescrever todos esses termos em função de H+. Para isso, nós vamos olhar as expressões de equilíbrio que contêm essas espécies. Então, observe que nessa daqui nós conseguimos isolar o A2-, de forma que A2- vai ser igual a K2
vezes HA menos dividido pela concentração de H+. Veja que nessa expressão eu consigo isolar o H2A. Então, nós temos que H2A vai ser igual a KB2 vezes H- dividido por OH-. E por fim, nós precisamos isolar o OH-. O OH- vai ser igual a KW dividido por H+. Nós vamos substituir todas essas equações na última equação que nós simplificamos provenientes do balanço de carga e do balanço de massa. Então, nós vamos colocar essas expressões aqui. Todas elas escritas em função do H+. Essa fica, então, KB2 H- dividido por OH- mais a concentração de H+. Isso é igual, o A2- é K2 vezes HA- dividido por H+. E o OH- é KW dividido por H+. Lembrando que nós temos que tentar escrever as expressões em termos de H+. Veja que aqui ainda tem um termo OH- para ser substituído. Então, nós fazemos novamente a substituição. Aqui fica KB2 HA- dividido por KW sobre H+, mais H+ é igual K2 HA por H+, mais KW sobre H+. Veja que o que a gente está fazendo aqui é apenas substituições matemáticas. Tá? O que eu vou fazer agora é simplificar os termos, né? Por exemplo, aqui nós temos que deixar um termo mais adequado. Então fica KB2, aqui que está dividindo, lembra? Divisão de fração, mantém a primeira fração e inverte a segunda. Aqui fica H-, agora eu vou passar o que está no denominador invertendo. Fica H+ dividido por KW, mais H+ é igual K2 HA dividido por H+, mais KW dividido por H+. Precisamos, isolar o H+. Do jeito que a equação está aqui, fica difícil de determinar qual é a sua concentração. Vamos fazer uso de uma propriedade matemática, que é ver o termo em comum entre essas partes, que compõem a equação. Observe que aqui eu tenho H+ e H+, e aqui eu tenho 1 sobre H+ e 1 sobre H+. Então, eu vou isolar o H+. Isolando o H+, nós teremos. Divide esse termo por H+, sobra KB2 por KW vezes a concentração de H-. H+ que divide H+ dá a unidade. Isso é igual. Aqui o termo em comum é 1 sobre H+, porque o H+ está no denominador. Fica K2 vezes H- mais KW. São propriedades matemáticas. Como a intenção é isolar o H+ para calcular essa concentração, nós vamos passar esse para este lado da equação e esse termo que está multiplicando H+, passamos para cá dividindo. Então, nós teremos aqui H+ vezes H+, porque o que passa para cá, passa multiplicando, fica H+ ao quadrado. Isso será igual
a K2 vezes HA menos mais KW dividido por KB2 KW vezes HA menos mais 1. Agora nós só vamos fazer tratamentos matemáticos aqui para simplificar essa equação, tá? Aqui, como é A ao quadrado, nós vamos tirar a raiz quadrada desse termo. Então, H mais vai ser igual a raiz quadrada de K2 HA menos mais KW dividido por KB2 KW vezes HA menos mais 1. pH, então, dessas soluções seriam calculados por essa expressão mais complexa. Veja que o valor das constantes é fácil de obter, né? E aqui corresponde exatamente à concentração de HA no equilíbrio, que nós não sabemos. Então, nós vamos continuar fazendo outras simplificações. Continuando, então, a simplificação da expressão matemática, nós teríamos aqui Ka vezes HA mais KW dividido por... Veja que aqui eu vou tirar o MMC, fica KW. Aqui eu tinha colocado 1, né, porque é 1 sobre 1, só para a gente poder fazer. Então, como que faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. KW por KW1 vezes o de cima dá KB2 vezes a concentração de HA-. KW divide por 1, KW vezes 1, KW. Então, aqui fica KW também. Veja que aqui eu tenho uma divisão de fração. Esse denominador vai passar multiplicando essa parte da equação em cima. De novo, continua com raiz quadrada. Se esse item, né, esse termo, passa multiplicando o numerador, nós ficaremos com Ka vezes KW vezes a concentração de HA menos mais KW ao quadrado, dividido pelo termo de baixo, que é KB2 HA menos mais KW. Vamos agora fazer algumas considerações matemáticas pautadas no valor dessas constantes. Vamos lembrar que o valor da constante de KW é exatamente 1 vezes 10 a menos 14. Já é uma constante muito pequena. Elevada ao quadrado vai dar da ordem de 10 a menos 28 e aqui na ordem de 10 a menos 14. Será que a contribuição dessa constante para essa expressão ela é significativa? Ou seja, são números muito pequenos, né, de serem considerados dentro dessa expressão. Como são muito pequenos, a tendência deles é serem então irrisórios frente ao valor das demais constantes e da concentração da espécie de HA no equilíbrio. Então, nós podemos simplesmente descartar. Com esse valor da constante sendo extremamente baixa, podemos fazer a aproximação que esse termo vai ser maior do que esse e esse termo vai ser maior do que esse. Então, a expressão fica KW vezes a concentração de HA menos dividido por KB2 vezes a concentração de HA menos. Essa concentração de HA- aparece no numerador e no denominador. Tá? Nós podemos aqui cancelar essa concentração. Simplificando dessa forma, nós chegamos na seguinte expressão. Aqui, Ka, lembrando que aqui é o Ka2, né? Que eu esqueci de seguir a equação colocando aqui. Ka2 vezes KW dividido por KB2.
Para sais desse tipo, independe da concentração e vai depender apenas das constantes. A gente ainda pode simplificar essa última equação lembrando que Kb2 e Kw têm uma relação para poder calcular a constante ácida. Nós fizemos isso aqui e a gente sabe que Kb2 é Kw sobre Ka1. Essa expressão, se vocês fizerem os arranjos matemáticos, a gente vai chegar numa expressão final de que a concentração, então, de H+ para esse tipo de sal é a raiz quadrada do produto das constantes ácidas, Ka1 e Ka2, e independe da concentração. Se nós retornarmos aqui, nós vamos ver que para calcular o pH dessa solução, nós não precisamos então da concentração, basta calcular a raiz quadrada do produto entre essas duas constantes. Então, como deduzido na expressão anterior, nós sabemos que H+ vai ser igual à raiz quadrada de Ka1 vezes Ka2. H+ vai ser, então, igual à raiz quadrada de 2,4 vezes 10 a menos 17. Isso corresponde a uma concentração de H+ igual a 4,9 vezes 10 a menos 9 mol por litro, sendo o pH dessa solução igual a 8,31. Esse então é o cálculo feito para soluções de sais de ácidos polipróticos que contêm um hidrogênio ionizável, ou seja, os sais anfipróticos. Observamos que o pH da solução não depende da concentração, mas vai depender apenas das constantes de ionização do ácido. No próximo vídeo, nós seguiremos calculando o pH do segundo tipo de sal derivado de ácidos polipróticos. Até lá!